Debatemos desde os conceitos de urbano e de cidade, chegando às escalas da ferramenta urbanística e dos estudos do parque e da cidade, passando pela leitura dos estatutos e outros instrumentos que regem o urbano. Muitas questões e desafios emergiram e continuam nos encarando e desafiando. Como conceber e agir nas cidades? Como evoluem as necessidades? Como gerir o viver urbano? Como dar conta dos laços sociais nos centros de consumo, nos centros da política, da desigualdade, da pobreza, das artes, da alegria, do conhecimento? Como compreender a mudança e a natureza das escalas no âmbito do conflito e da desigualdade? Como agir na velocidade dos tempos pós-modernos? Como organizar e apropriar as demandas e as inflexões do coletivo, dos coletivos? Quais são os limites e as distinções que devem ser feitas ou quebradas nas sociedades onde as práticas e aspirações são cada vez mais diversas e individualizadas? O que significa planejar em uma sociedade que tem pressa e desacredita no longo prazo, e desacredita nos princípios físicos e fixos da organização espacial? Como planejar? Como serão os planos diretores daqui para frente? Existirão? Torna-se vital, na complexidade, as articulações. E novas questões se colocam. Como lidar com a relação rural-urbano? Como a agricultura pode ser orientada, vindo a proteger as nossas águas? Como o planejamento de gênero pode gerar mais felicidade nas relações urbanas? Qual é o empoderamento necessário? De quais grupos? De todos os grupos? De alguns grupos? Dos meus grupos? Como desenvolver formas de transporte e circulação que sejam eficientes na relação tempo-espaço para o nosso bem-estar? Como os princípios originais de organização dos assentamentos humanos e urbanos poderão nos auxiliar na proteção do planeta? Quais são os nossos prazos? O que é necessário adaptar? Com o que é necessário romper? Quais são os esforços coerentes e as abordagens pertinentes para práticas evolutivas da democracia nas cidades? Como qualificar os espaços e quantificar as características desejáveis de um lugar que promova a vida, o bem-estar e a alegria? Quais são as técnicas e a tecnologia apropriada para definir projetos essenciais? Como integrar as diferentes lógicas e demandas? Como encarar a tragédia de que nos fala o filósofo Luc Ferry, quando aponta que, como indivíduos plenos de direitos, todos têm razão? E dentre as razões, quais ou qual deve se impor? A diversidade funcional, as conexões, as diferentes redes assumem importância e asseguram maior ou mais justiça na materialidade. Mas qual seria a política de civilização que inverteria os efeitos dos fermentos da própria destruição, o tal do Thanatos do Freud? Qual seria a resistência ao mal-estar da civilização? Quais são as contratendências que apontam na direção do coletivo, do gentil, do amoroso, do vivo, do democrático? Onde queremos fazer a vida? Nos clubes e nas férias? Ou no dia a dia? Estamos nos guardando para viver onde e quando? Assim, encerro aqui essa fala agradecendo a presença de todos vocês, público, que estiveram ao longo desse ano conosco, na busca de iluminar nosso pensar para a ação das cidades, no urbano, nos nossos espaços de vida. Quero agradecer também a todos os professores que participaram desse curso, que solidariamente nos emprestaram horas de seus fins de semana para estarem aqui, nos trazendo conhecimento e o prazer de aprender. Quero agradecer ao meu grupo de pesquisa, o LEURB, particularmente ao Gabriel, que esteve aqui presente todos os dias do curso, filmando e nos dando alegria com seu afeto genuíno ao conhecimento e ao público, e que foi o autor de todas as produções gráficas que a gente teve no curso. Acho que a gente podia bater uma palma para ele.
Quero agradecer a todos que estiveram aqui, do grupo, todos os sábados também, e que, no meio de suas inúmeras atividades criativas, lúdicas e difíceis, também orientaram esses trabalhos. Quero agradecer ao Daniel, que esteve sempre presente e nos apoiando enormemente, não só nas aulas e palestras, mas nas discussões anteriores e posteriores a elas dentro do grupo. Quero agradecer ao William e ao Reinaldo, sendo que o William, nos últimos meses, esteve fora, estudando em São Paulo, porque ele nos auxiliou muitíssimo na organização do curso e ao longo do primeiro semestre. Quero ainda agradecer ao Bruno, a Patrícia, a Aline, a Annelise, a Fabiana, a Franciele, a Mirelle, a Fernanda, a Michele, a Viviane, a Natércia e a Laura, que viajou horas para estar aqui hoje e entregou a sua tese de doutorado finalmente. Quero dizer ainda, como Morin, que os imperativos de um conviver de luta pela justiça urbana vai requerer de nós solidariedade contra a atomização e a compartimentalização. Vai requerer de nós um retorno às origens contra a anonimização. Vai requerer de nós a convivência amorosa contra a degradação da qualidade de vida. E vai requerer de nós uma moralidade ética contra a irresponsabilidade e o egocentrismo. Quero ainda dizer, em meu nome e em nome do LEURB, que a busca do conhecimento é o que ilumina tempos sombrios. Portanto, a ideia gramsciana de localização do ser, baseado nas questões de onde eu vim, onde estou e para onde eu vou, como indivíduo e como sociedade urbana se mantém. Se esse curso tiver ajudado alguém, uma única pessoa que seja, com alguma dessas questões, a se localizar, nosso curso foi um sucesso. Muito obrigada a todos vocês. Nesse momento, a ideia seria que o nosso palestrante entrasse, fosse apresentado, mas ele não compareceu. A gente não conseguiu falar com ele, então nós estamos num momento assim que, ao longo do ano, nunca nós tivemos um palestrante que faltasse. Então, a ideia que nós tivemos, nós do LEURB tivemos, é a gente conversar um pouco sobre como vocês experienciaram o curso e o que vocês acham que a gente poderia fazer caso a gente venha a fazer um próximo curso. O que vocês acham que foi bom, o que vocês acham que foi ruim, como é que vocês gostariam que fosse um formato de um novo curso, ou, enfim, a gente gostaria de ter manifestações de vocês a respeito disso. Eu sei que a expectativa de todo mundo chegar para uma palestra com um cara que nem o Roaldo é frustrada, a gente também fica assim, mas eu acho que a gente pode fazer do limão limonada. Além do que, a gente ainda tem um tempo para ele aparecer, então pode ser que ele ainda nos surpreenda. Então, eu gostaria que vocês colocassem, como é que vocês avaliam isso? Não é só para fazer elogios, mas principalmente para fazer sugestões sobre o que a gente podia fazer, o que a gente poderia fazer para melhorar o curso. Como é que a gente pode interpretar todas essas coisas do urbano? Como é que a gente vive na cidade? Como é que vocês estão vivendo? Qual que seria a reflexão que a gente poderia fazer sobre como é que nós chegamos aqui? Como é que cada um de vocês chegou aqui? Não só chegou o curso, com que informações vocês tiveram? Como é que vocês se inscreveram para fazer esse curso? Em que momento? Quando decidiram que iriam vir até o fim? O interesse era para ter o certificado, o interesse era para discutir essas questões? E como é que vocês saíram de casa hoje e chegaram até aqui? Quem veio do interior? Quem mora perto? Quem veio de ônibus? Quem veio a pé? Como é que é a reflexão sobre isso? Que cidade é essa que a gente encontra no caminho de casa até o curso num sábado de manhã? Que lugar é esse? O que vocês enfrentaram? Sol, chuva? Mas e o que tinha nessa cidade?
O que vocês enxergaram na cidade? Como foi chegar aqui? Eu acho que a gente podia pedir uma palavra sobre isso para o nosso grande companheiro ao longo desse curso, que foi... o tempo inteiro ele esteve presente, ele faltou 2, 3 vezes, acho que ele queria o certificado, então ele esteve sempre presente, que é o professor Darcy Campani. Eu acho que a gente podia começar por ti. O que tu acha? Provocação. Bom dia para todo mundo, né? Ver essa sala cheia, acho que para a Lívia está sendo o melhor presente de fim de ano, né? Um ótimo presente, porque realmente foi um desafio que a gente acompanhou, e conseguir começar com 200, 250 inscritos e ir até o final do ano com essa sala cheia é uma coisa... 600? Né? Bom... Mas vir com essa sala cheia até o final, acho que foi o maior desafio, e eu acho que é o teu grande presente de fim de ano para ti e para a tua equipe do laboratório. Eu sou professor da URGS há um tempinho, então quando a gente vê uma coisa dessa acontecendo na URGS, a gente fica mais gratificado ainda, porque é uma dívida da URGS. A URGS já participou de revisões do plano diretor de Porto Alegre. E não é uma crítica, é simplesmente uma visão, com alguns colegas professores, né, professora Lívia, que foram lá participar enquanto consultores, recebendo corretamente, honestamente, não tem nenhuma crítica. Nós, professores, prestamos consultorias de forma legal, né, mas a gente não pode ficar só na consultoria paga, né, por projetos, por bolsas, nós temos que ter esse vínculo com a população de Porto Alegre, e aqui a gente tem ainda uma população bastante acadêmica, poucas, né, lideranças comunitárias, mas este é um vínculo que a gente tem que ter, não só da consultoria, mas também, né, do contato com a comunidade, da atualização que a gente pode permitir de conhecimento aos que nós formamos ou aos que estão aí atuando enquanto arquitetos, engenheiros, biólogos, né, também com a comunidade, ter um vínculo forte, né. Então, para mim, está me dando muito prazer ter acompanhado esse projeto, ter acompanhado o processo e conhecendo a Lívia durante esses 2, 3 últimos anos no conselho do plano diretor, né? Está dando para ver a coerência da sua atuação. E a coerência me leva o ano que vem é o ano que deve se concretizar o início da revisão do plano diretor, né? E aí, para mim, fica como é que a gente pega todos esses conhecimentos que a gente conseguiu trabalhar esse ano e aplica concretamente no ano que vem. E tu está falando aí de alguém que apresentou a tese, vai defender tese? Quem é que entregou a tese? Né? Ontem eu estava ali num lançamento de um livro de um amigo, e estava lá uma tese do professor Catani, cujo título é Quem são os donos da cidade? Né? Então nós temos na URGS muito conhecimento acumulado, e infelizmente eu não sei como é que é aqui na arquitetura. Onde eu fiz o meu doutorado, tu vai lá, apresenta a tua tese para a banca, 2 ou 3 amigos assistindo, e o mundo não fica sabendo que hoje a URGS tem uma tese sobre plano de gestão de resíduos sólidos para instituições, né? E nós podemos, né, na sequência, ter esses 2 desafios. Como é que o conhecimento acumulado aqui na Faculdade de Arquitetura em gestão urbana, né, pode ser divulgado para um público muito mais amplo do que aqueles 2 ou 3 que vão assistir à apresentação de uma tese, né? E como é que nós, comunidade acadêmica, Faculdade de Arquitetura, podemos nos articular na discussão da revisão do plano diretor dentro de uma outra perspectiva, né, de técnicos, arquitetos, engenheiros, biólogos, né, agrônomos, né, e comunidade. A gente pode dar uma resposta, né, para essa questão da revisão do plano diretor. E não dá para negar, né, que também como é que a gente se articula politicamente dentro da nossa sociedade, né? Como é que a gente faz parcerias com o IAB, com a Acesso, com a ABS, com outras instituições, né, associações comunitárias, para que isso aí seja, né, uma mudança
nesse nosso país. Alguns estão dizendo aí, não, como é que é? Não vamos largar as mãos, vamos todo mundo de mão juntinha, né? Eu tenho uma preocupação com quem é que vai pegar na minha mão. Eu não quero pegar qualquer mão, né? Então, mas acho que a gente tem que se dar as mãos com a comunidade, né? Para que a gente tenha um passo adiante. Então, acho que este curso foi para mim uma marca forte, né? De um processo que está acontecendo dentro da URGS. Né? Nós, professores da URGS, não queremos uma escola sem partidos. Né? O tema escola sem partido já é completamente errado. Nós queremos uma escola sem mordaça. Né? Às vezes nos botam naquelas enrascadas, a escola, então tu é contra a escola sem partidos, então tu é a favor da escola com partido. Não, eu não sou a favor da escola com partido, eu sou a favor da escola sem mordaça. E uma escola atuante na sociedade. Tem outro projeto que a gente está junto na equipe lá com os assentamentos do filho de CEPEL, o Nexus, né, que também mostra que a URGS está no momento, né, e esses momentos às vezes que são conjunturalmente ruins, né, no momento de análise crítica do seu papel, muito bom. Então, acho que esse momento se consagrou também nesse curso e tem condições de se fortalecer aí. Então, para mim, ficam esses dois desafios, né, de conhecimento aqui da faculdade continuar sendo disseminado, né, junto à comunidade acadêmica e também do movimento, e como é que a gente vai atuar na revisão do plano diretor. Obrigada. Muito obrigada, professor. Eu gostaria também de ter um depoimento de uma pessoa que teve o tempo inteiro nos acompanhando e também, hoje ela me disse, eu faltei 3 vezes, mas um dia eu viajei, um dia estava isso, um dia estava aquilo. Eu disse, tu queria o certificado? Ela disse, não, eu só queria vir, que é a Orley, nossa representante da comunidade, que veio na maioria das reuniões, nas discussões aqui, e eu acho que ela podia novamente nos comentar como é que ela enxergou e como é que ela enxerga esse tipo de interação da universidade com a comunidade. Por que fez isso? Por que fez isso? Vou brigar com você. Tirar a bolsa, porque senão... Bom dia. Eu acho que o professor Olívio me pegou agora, que não estava preparada. Não estava preparada para esse momento. Mas acho que não só a comunidade, acho que para mim foi um desafio, foi uma vitória. Porque eu estou sempre em busca do conhecimento, não importa de que grau, a que nível, né? E eu acho que para levar para as comunidades, eu acho que é uma das melhores vitórias que eu tive até agora. Não pelo fato de estar no meio de um monte de acadêmica, que não é isso. Ainda disse para a professora, eu não quero diploma, eu não vim para cá para pegar diploma, vim para cá para pegar conhecimentos. E eu acho que foi o que eu fiz nessa trajetória desse ano. Estou meio nervosa, desculpa eu. Depois que eu, de repente, eu relaxo. Mas eu sempre tive essa implicância que as comunidades estavam desassistidas em todas as áreas. Não só na parte da arquitetura, mas em todas as cadeiras, em todas o ramo do conhecimento. Porque quando as comunidades, eu luto pela comunidade, gosto e quero que as comunidades estejam em empoderamento e ter o seu direito, acho que o direito de saber, porque muito tempo foi tirado esse direito das comunidades, né? Elas foram usadas e jogadas como ao vento, né? E não se preocuparam em fazer com que elas tivessem o conhecimento. E agora eu acho assim que quando põem o conhecimento nas comunidades, que elas têm os mesmos direitos que tem uma comunidade, né, do centrão, ela é pessoa, a gente tem que tratar as pessoas como pessoas, não como o nível de grau
né, de conhecimento. Para mim, não é isso que me leva a conhecer, a saber, a querer aprender. Eu acho que, como pessoa, tenho direito, e esse direito, quando é proporcionado, eu gostaria que todos aqueles se empenhassem a procurar esse direito, né, porque de saber, de conhecer, de ter uma ferramenta a mais. Olha, eu poder discutir isso, assuntos, é bom, eu vi assim, eu acho que... E botar a cabeça para pensar, que eu acho que nós, brasileiros, muito tempo ficamos sem pensar, né? Acho que agora, como a gente está apanhando todos os dias, está se batendo todos os dias, e a gente está aprendendo a questionar, a perguntar, a querer saber em todos os níveis, né? Para mim foi o máximo a professora Lívia ter me convidado, e eu faço esse trabalho com ela dentro das comunidades, levando o urbanismo para dentro das comunidades, fazendo o primeiro semestre, né? Mostrando para esses alunos que na comunidade não é só bandido que tem gente de bem, tem gente que trabalha, que sustenta seus filhos, que sai para a rua de manhã e volta à noite. Os seus filhos ficam tirados nas creches, e quando não tem creche, fica com o irmão mais moço, com o irmão mais velho, e elas vão sobrevivendo. Essa luta é minha, é sua, é de todos nós, né? Eu acho que essa luta é nossa, não é só minha. E aí, quando essas meninas, esses alunos da professora foram para dentro da comunidade, que eu sou de Santa Teresa, e ali foi dizer assim: engraçado, não vejo ninguém na rua, não sei cachorrinho e gato, as pessoas, não vejo ninguém com arma na mão, não vejo nada. Eu tinha outra visão de comunidade, como se... Eu tinha medo, ela disse, eu tinha medo. Muitos comentaram comigo, assim, eu achava que eu entrava na comunidade, eu ia ser espionada, sei lá. Não. Eu acho que a vida delas continuaram numa boa, terminaram o seu curso, eu acho que não aconteceu nada, né, nem lá e nem em lugar nenhum, porque dentro das comunidades mora gente de bem, né? Não é porque eu estou aqui, né, mas tem vários... A Jurema esteve aqui também. Olha, professora, eu só tenho a agradecer esse longo desse ano. Desculpa os dias que eu não pude estar aqui. Sei que a senhora batalha para levar o conhecer não só para os seus alunos, mas para que a comunidade... Pena que a comunidade, tão pouca, se fizer o presente, eu gostaria que tivesse mais gente, né, para poder dividir esse conhecimento. E o professor também nem tem. A gente luta lá no outro lado, né, que a gente trabalhou junto, né, fazia parte do governo, a gente vai lá, bate um pouco, ele vem, bate nós, né? Mas é assim que a gente vive, né, lutando, como se diz, um passinho de cada dia, né? Eu agradeço os meninos pelo carinho, todos vocês, por ter me recebido com muito carinho. Eu sei que vou levar amigos daqui. Obrigada. Bom dia para todos. Eu sei que tem outros representantes de comunidade presentes aqui, que eu não sei quem é representante de comunidade, eu não sei quem é estudante, eu não sei quem é professor, eu não sei quem é funcionário. Tem muitos que eu não conheço. Então, eu sei que tem outras pessoas aqui que eu gostaria que dessem o seu parecer, e eu ia ficar muito contente. Todos nós iam ficar muito contentes. Vou passar aqui, porque já identifiquei aqui alguém. Vou lá na frente ou daqui mesmo? Bom dia, pessoal. A gente fica um pouco nervoso de estar aqui, né? O meu nome é Fábio. Eu acho que eu
Eu faltei uma vez só. Confesso que uma vez eu faltei. Vou ganhar um certificado, né? E eu me sinto um privilegiado, né? Eu me sinto privilegiado, como você está dizendo também, eu não conheço quem é acadêmico e quem é líder comunitário, né? Mas eu me sinto privilegiado porque eu nem sonhava o conhecimento que eu podia obter aqui. Eu entrei nessa vida comunitária faz uns 2 ou 3 anos, faz pouco tempo. Eu nunca quis me envolver com isso aí, porque eu sempre tive medo do que eu ia enfrentar nesse sentido, né? E eu sou um líder comunitário na comunidade do Belém Velho, lá no Rincão, e eu entrei justamente num conflito entre 2 comunidades, numa ação de reintegração de posse. Então eu entrei como membro fundador de uma comunidade que se colocou contra outros que foram ocupantes de uma outra parte da comunidade, e aí entrou o pessoal do GAP, do SAJU, e a gente montou uma equipe, né? A gente trabalhou junto, já vem trabalhando junto já há muito tempo, e eles então me convidaram para fazer esse curso. E foi aí que eu comecei a ver a importância que tem o conhecimento que se tem dentro da universidade, e ele não permeia para a população. A população está escrava da mídia, do que a mídia coloca. Vocês não têm ideia do que é, na prática da comunidade, a gente que está no dia a dia, assim, o que é essa massificação da mídia, essa má informação, essa falta de conhecimento, esse conhecimento que está aqui dentro. Esse conhecimento que é disseminado aqui, esse trabalho que vocês estão fazendo tem uma coisa assim, é uma coisa divina, eu diria até. Eu chego ao ponto divino, porque a consciência da pessoa, sem o conhecimento, ela fica atrelada àquilo, né? Nada contra, mas é funk, sabe? Big Brother, Fazenda, essa coisa toda, e aquilo contamina a mente da pessoa, e é ler Diário Gaúcho, nada contra, não estou criticando, né? Mas é aquela coisa engessada que mantém o pessoal como massa de manobra. E a gente lá fica refém disso daí. Então chega uma pessoa querendo fazer alguma, ou por mal ou por bem, ela leva essas pessoas para onde ela quiser. E aí a dificuldade da gente que vive a realidade, a gente quer, por exemplo, no nosso caso, eu quero que esse conflito cesse para o bem-estar das 2 comunidades, né? E foi aí que eu vi o que a gente não sabe, a ignorância que a gente tem. O que eu aprendi aqui, claro, foi uma coisa, eu até me sinto assim, por que eu não tive uma formação, né? Minha formação é eletrotécnico, sou eletrotécnico formado no Parobé, e até correlato muito esse trabalho, arquitetura, eletrotécnica, né? Mas eu não tinha ideia do conhecimento que eu ia ter aqui, da consciência que eu ia desenvolver aqui. Então eu acho que sim, tem que se intensificar, eu sou um que se precisar do meu apoio, para eu elaborar mais um curso, né, nesses mesmos moldes aqui, né? Eu me sinto honrado de estar aqui. Realmente é um privilégio. É um privilégio divino, acho que as coisas vão conspirando, então foi um prazer assim inestimável. Não tenho mais palavra para dizer para vocês. Mas foi muito importante isso aqui. Queria deixar registrado, sim, foi muito importante todo o conhecimento, a consciência que eu desenvolvi aqui. E eu vou passar isso adiante. Mudou muito a estrutura do meu trabalho como líder comunitário, ela mudou em função do conhecimento, da consciência que eu desenvolvi aqui. Isso para mim foi fantástico. O Brasil devia ter mais consciência do que a universidade tem a oferecer, e não ser uma coisa elitizada, porque ainda é uma coisa elitizada. Na comunidade se vê elitizada, a universidade é uma coisa, sabe, endeusada, inacessível. E, no entanto, o conhecimento se desenvolve para se disseminar. É o ser humano em constante evolução. E muito se obtém aqui. Te agradeço por ter elaborado isso aí, o privilégio de estar aqui. Muito obrigado, pessoal. Acho importante o depoimento, mas a gente também quer críticas para a gente poder evoluir e melhorar isso. Se está bom, se foi bom, o que a gente pode fazer para melhorar? Eu queria chamar a Jaqueline, que é suplente do Conselho do Plano Diretor também, e uma pessoa que acompanhou muito esse curso. Na realidade, esse curso foi feito a partir das demandas que a gente viu no Conselho do Plano Diretor
pelas comunidades. O curso surgiu disso. A ideia era se discutir as questões urbanas para uma forma de empoderamento da comunidade, para poder discutir as questões do plano diretor, compreendendo o que significava. Várias vezes eu escutei no plano diretor representantes de comunidade e outras pessoas, não só representantes de comunidade, dizendo: mas o que é resiliência? Eu não entendo o que é resiliência. Eu não entendo o que é plano de mobilidade. Uma série de questões que eu não entendo o que é solo criado. E a gente achou que qual é o papel do Estatuto da Cidade ou do Estatuto da Metrópole? O que faz o plano diretor? A ideia era discutir isso com a comunidade. Mas o que a gente viu foi que tinha uma demanda disso enorme, não só na comunidade. Quando a gente diz comunidade, a gente está falando as pessoas de baixa renda. Essa é a verdade. Mas tudo é comunidade. Quem está aqui é a comunidade. Isso é trabalho da URGS com a comunidade, mas uma comunidade que a gente não chama de comunidade. Isso é muito interessante. Por que a gente chama de comunidade a população que vive na baixa renda? Também acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer sobre isso. Jaqueline, na verdade, o que a gente está esperando nessa conversa aqui, que está sendo completamente não organizada, é que a gente consiga trazer para dentro da universidade uma forma de organizar produtos do conhecimento melhor para oferecer novamente. Então, eu agradeço muito que vocês contribuam fazendo isso, porque é importante para nós também. Assim como ele falou, a gente tem um distanciamento, sim, da população. Não é só das comunidades, a gente tem distanciamento de toda a população. A Laura, que acabou de terminar a tese dela de doutorado, faz uma discussão fenomenal sobre os planos de mobilidade, perguntando qual é o significado dos planos de mobilidade, se nós não temos resolvido o transporte. Qual é o significado do plano de mobilidade? Qual é o significado da gente perguntar, resolver ou pensar e gastar tempo sobre percursos a pé e de ciclovias, se a gente não tem o transporte de massa resolvido? E todos os municípios, a partir de 20 mil habitantes, têm que fazer planos de mobilidade. E o que isso significa? Por que uma cidade do tipo, cidades com até 5 mil habitantes, 6 mil habitantes, não podem ter uma forma de planejamento regional, por exemplo? A Laura está perguntando todas essas questões. Em janeiro, ela vai estar defendendo. Preste atenção ali na página da URGS, porque as defesas de doutorado são apresentadas, e daí veio ver o que ela está falando. É muito lindo. E eu acho que nos ajuda a refletir sobre a realidade. Porque a gente diz assim, tá bem, planos de mobilidade, que legal. Como assim? A gente precisa menos de planos de mobilidade? Jaqueline. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, é muito importante parabenizar a professora Lívia e a equipe por essa atividade que foi nos oportunizada, de forma totalmente gratuita, com assuntos importantíssimos para nós, que vivemos no meio urbano e que estamos prestes a estar na iminência da revisão do plano diretor. Meu nome é Elaine Pagani, eu sou professora desde 96 e trabalho com a disciplina de Direito Urbano e Direito das Coisas. O que é Direito das Coisas? Posse, propriedade, direitos reais. E na disciplina de Direito Urbano me causa bastante estranheza, assim, num primeiro momento, quando a gente vê os alunos que o que é direito urbano, o que é urbano, né? Então, isso faz com que a gente faça uma reflexão que o urbano remete à cidade, a cidade é um meio que todos nós convivemos. Elogios já foram dados e eu reforço todos eles, porque não tem palavras para expressar como é importante participar de uma atividade desse vulto, e com as pessoas que aqui estiveram, todos os profissionais, os professores, altamente envolvidos com as questões urbanas e que nos proporcionaram abrir horizontes, ter um conhecimento
maior, bem amplo, sobre as cidades, as suas necessidades, os seus desafios, as suas possibilidades e muito mais, né? Então, críticas. Esse curso ele foi inicialmente, aí a professora Lívia me corrigir se eu disser alguma coisa que não é própria, mas ele foi pensado num primeiro momento para a capacitação dos conselheiros, porque nós estamos na iminência da revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. E eu também fiquei assim bastante, vou dizer até chateada, porque de conselheiros pouquíssimos a gente teve, né? Pouca participação. Foi aberto à população e no início 600 inscritos, tanto que nem era nesse espaço, era no espaço do Ministério Público, e foi esvaziando. Claro, a gente tem aqui um público muito seleto, né? Eu acho, outra crítica também, eu acho, como professora, que, infelizmente não aqui da URGS, eu trabalho numa outra instituição, porque eu admiro muito a URGS, eu acho que a massa pensante, crítico-reflexiva, ela está aqui, principalmente. Então, vocês têm muita responsabilidade, vocês estudantes, as pessoas, a comunidade que somos todos nós, né? Então, não dá para ter essa segregação, não dá para ter essa diferenciação. Quando se fala em povo, a gente fala de todos. E aqui, fazendo um curso que, junto ao Propur, como aluno especial, o professor João Rovati, que foi um dos nossos palestrantes, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, tanto que eu não tinha prestado atenção em quem era a pessoa que ele tinha referenciado que fez essa fala, e depois eu voltei e perguntei para ele, que ele disse que quando a gente tem uma patologia, uma doença, a gente procura um médico. Quando eu tenho lá um problema, uma demanda e tal, um litígio, com meu vizinho, vou procurar um advogado. E quando se pensa nas questões da cidade, aí a gente não procura especialista, claro, é importante os especialistas, claro, mas nós devemos participar, ou seja, quer dizer que a gente não deve dar uma carta em branco para alguém que tome as decisões por nós nas cidades. Então, a gente tem que participar. Então, voltando lá no início, o curso que foi aberto, especialmente para os conselheiros, aberto à comunidade, começou com 600 pessoas, hoje deveria ter triplicado, né? E não diminuído. Então, o que será? Eu fico pensando, o que será que falta para as pessoas perceberem que esse assunto referente às cidades é de todos nós. A gente precisa ter essa consciência, né? Eu acredito que muitas pessoas, claro, vêm pelo certificado e tem as atividades complementares, que não cola grau se não tiver as atividades complementares, então tem que ter o certificado, a comprovação. Mas a gente tem que pensar que quando a gente participa muito mais do que para ter o certificado ou para ter participado de uma atividade. A gente participa para levar alguma coisa para a nossa vida. E aí o que a gente deixa de herança são as nossas impressões, é o que a gente fez, é o que a gente construiu, né? Então, isso a gente precisa ter essa consciência, e ainda que a gente esteja aqui numa universidade que é elitizada, a portas fechadas, se cada um de nós sair com essa consciência e multiplicar, a gente vai ter, sim, daqui a algum tempo, talvez a gente nem esteja mais aqui, né? Mas a gente vai deixar uma semente, e essa semente ela vai germinar, ela vai se tornar uma grande árvore com muitos frutos. Ou seja, a nossa cidade que a gente quer constantemente reconstruir ela. Não dá para falar em construção, né? A cidade já está aí posta, é o que é, com os seus problemas, os seus desafios, mas as suas possibilidades também. Então, foi nos dada essa oportunidade de a gente estar aqui com os profissionais que vêm nos trazer toda uma carga teórica muito importante, mas para nos capacitar em pensar como é que está a nossa cidade, o que a gente vai fazer para melhorar ela. É difícil, claro, a cidade é um palco de conflito, um cenário de interesses, de disputas, de território, de negócios, de viver e de ter uma boa vida também. Então, o bem comum, o que é o bem comum, né? É um conceito jurídico amplo, aberto, indeterminado, mas pelo menos é aquilo que seja bom para a grande maioria, né? Então, nós estamos aqui para participar, para ter o conhecimento, para sermos reflexivos, críticos, multiplicadores,
porque o nosso plano diretor vai ser revisado, e a partir de então, essa revisão feita é algo que nós vamos conviver com ela. Então, a gente tem que participar, né, fortemente, colocar nos nossos conselhos representativos, não passar uma carta em branco, mas sim saber das propostas, participar, cobrar efetivamente. Isso que é fundamental, primordial. Questões da cidade, eu não repasso, eu participo. Então, é isso que a gente tem que fazer. Muito obrigada pela oportunidade. A gente tem aqui outro representante do Conselho, do Plano, que foi eleita recentemente, que é a Claudete, que representa a ONG Acesso no Conselho do Plano Diretor. Ela foi empossada recentemente, porque ela faz parte desse grupo novo que entrou no Conselho. E eu ia pedir para a Claudete um depoimento sobre o Conselho, sobre, enfim, a experiência dela na Acesso e como é que a Acesso está se relacionando dentro do Conselho do Plano, em umas poucas palavras, assim. Pode ir lá. Que maldade. Bom dia, gente. A primeira oportunidade que eu estou aqui, eu não participei de nenhuma outra atividade, vinha com muita expectativa por ter ouvido falar muito bem, na verdade, das palestras que haviam acontecido e tendo em vista principalmente de que a Acesso, que é uma ONG que trabalha muito com o direito da terra e da posse, e trabalha muito com conflitos possessórios em Porto Alegre, tem ingressado no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental. Nós não tínhamos ideia do que enfrentaríamos nesse conselho e também visualizávamos a importância, porque nós estamos à véspera de uma revisão de plano diretor. Que eu poderia dizer do nosso conselho? Ele vai... me faltam palavras, na verdade, para dizer. Talvez faltem as adequadas. Eu acho que o Conselho ele passa muito longe atualmente de levar uma discussão real da cidade que nós temos e da cidade que nós queremos. Nós estamos em processos, na verdade. O nosso Conselho, infelizmente, ele não faz isso que esse espaço aqui está propondo, que é uma discussão e uma aproximação com a sociedade. Lá, na verdade, a gente tem uma discussão pontual de procedimentos e de processos. Procedimentos e processos que são com olhar individual, não com olhar coletivo. Essa é a minha opinião. Esse é o meu olhar de quem recém-ingressou dentro do Conselho Diretor. Então, a gente vê coisas que parecem, na verdade, que não têm uma interlocução com aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, como diz a Lívia, como é que nós chegamos aqui, como é que nós viemos, o que queremos, o que temos. Então, eu acho que temos muito caminho a andar. Eu espero que esse curso ele se renove, que eu possa realmente participar no próximo ano. Não são só as comunidades que têm falta de conhecimento, nós também temos falta de conhecimento. Esse conhecimento que é produzido é a verdadeira extensão da universidade, que não acontece. Ela não chega muitas vezes, não só nas comunidades, ela não chega em outras esferas. Então, é o que eu teria para dizer no momento, e agradecer a oportunidade. A gente tem aqui também a presença de um ex-membro do Conselho, que é o Paulo. Tu não quer dar um depoimento, Paulo? O Paulo também fez mestrado aqui no Propur, acabou de terminar, participei da banca. Não tem como dizer não, né?
dia a todos. Eu sou Paulo Loge, sou funcionário da Prefeitura, da Secretaria de Infraestrutura, e participei, tive a alegria de participar do Conselho. Fiquei, acho que uns 3 anos lá no Conselho. E o Conselho, ele é assim, a minha visão, o que eu pude ver do Conselho, ele é polêmico, ele gera polêmica, os processos, eles têm interesses, muitas vezes as discussões levam para caminhos que, pelo ponto de vista de cada um, às vezes não são os melhores caminhos, mas o que eu acho positivo no plano diretor é a possibilidade de se visualizar, de se trazer à luz os projetos importantes para as cidades, né? Então é um espaço que as pessoas podem ir, podem olhar, podem tomar conhecimento do que acontece, e eu acho isso positivo. Tem muitos municípios que os projetos são aprovados assim a 4 paredes, quando se vê as coisas estão acontecendo, né? E o Conselho do Plano Diretor, ele tem essa possibilidade, por mais polêmico que seja, que tenha interesses e as composições, mas ele é um espaço aberto que as pessoas podem ir, tomar conhecimento e se trazer à luz os problemas, né? Então, para mim foi positivo, eu gostei muito, aprendi muito no Conselho, tive prazer de participar aqui com o Darcy Campani, com a Lívia, os colegas, né, e os colegas da Prefeitura, da comunidade. Então, eu acho que é uma experiência positiva. Quando alguém tiver curiosidade de conhecer o Conselho do Plano Diretor, às terças-feiras tem as reuniões, vão lá e verificam como que é a dinâmica, né? E a revisão do plano, ela é assim, o plano diretor, todo plano diretor ele é polêmico. Eu não sou daqui, eu sou do estado de São Paulo. Trabalhei 15 anos na prefeitura de Diadema, né? É um município carente, foi o município assim, mais violento do estado de São Paulo, ele tem muitos problemas. Eu participei de discussões de plano diretor lá também. Então, o plano diretor, ele é polêmico, todo plano diretor, ele tem muita intenção, se escreve muitas intenções sobre meio ambiente, sobre vários temas, só que o que acontece na cidade, muitas vezes, foge àquilo que se está na intenção. Eu acho que o desafio da administração pública, da comunidade, é algo que eu tentei trazer na minha dissertação de mestrado, é como se aproximar aquilo que se produz da realidade. Hoje a gente tem lei para tudo, lei sobre meio ambiente, sobre vegetação. No entanto, se alguém pegar um machado aqui, for ali no meio da rua e cortar uma árvore, não acontece nada, não tem uma viatura, falta gasolina para vir alguém tomar uma providência, os funcionários. Então, o que se produz do mundo real, existe uma distância. E o desafio, eu acho, da administração pública brasileira, isso em todo o Brasil, é como diminuir essa distância. Hoje a gente vive um momento que se discute muito em reduzir o Estado, é um tema que o Estado é muito grande, o Estado é... No entanto, a minha visão particular como funcionário público, eu acho que o Estado ele não tem o tamanho necessário para cumprir tudo o que ele precisaria, né? Então, eu acho que essa última eleição que a gente viveu, esse tema ele veio muito à pauta de novo. Eu lembro a eleição de 89, já se discutia muito privatização, estatização, daí esse tema passou, hoje ele traz a volta. Então, o plano diretor, ele assim, trazendo para o nosso espaço da cidade, ele reflete tudo isso, esse caldeirão de discussão, né? Então, é o que eu, assim, mais ou menos trago aqui para vocês. Não sei se eu contribuí, espero que tenha contribuído no plano com alguma coisa. Parabéns à professora Lívia, ao professor Darcy Campani, aos colegas, o Diego, meu amigo, fez uma disciplina comigo. Eu não gostaria de
nomear as pessoas, mas eu gostaria que vocês fizessem tipo de contribuição, assim, como é que a gente poderia melhorar esse curso. Tem alguém que gostaria de falar, assim, venha. Venha. Tudo bom? Bom dia a todos e a todas. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar os arquitetos e urbanistas pelo nosso dia. Meu nome é Edson, eu sou arquiteto da Prefeitura Municipal de São Leopoldo. Eu trabalhei muito tempo na habitação, onde esse tema para mim é muito caro, e agora eu trabalho na diretoria de urbanismo. Eu queria primeiro parabenizar o curso, acho que ele é fundamental, porque o conhecimento, o estudo, ele está fazendo falta, e a dissociação do conhecimento, ela não tem sido colocada de uma forma efetiva na sociedade. Então, quando faz essa aproximação, isso acontece. Eu vim em busca de conhecimento aqui, porque eu estou formado há um bom tempo, e a gente precisa reciclar o nosso conhecimento. As nossas alternativas, o tempo que a gente aprendeu, elas tendem a caducarem, e a gente precisa de novas soluções, principalmente nas questões urbanísticas, que estão ficando cada vez mais complexas. A gente que trabalha no dia a dia dessa confusão que é a questão urbana, a gente tem uma carência, e como falou o rapaz ali, na questão da infraestrutura governamental, ela está muito carente, sim. O que nós temos é uma estrutura que está a estrutura oficial de todas as cidades, ela é deficitária. O que nós temos é um enxerto de pessoas que são colocadas dentro da administração para fazerem políticas partidárias. E isso é uma coisa que tem que acabar. Porque agora mesmo foi alterada a lei de responsabilidade fiscal sobre o salário. Não é para aumentar o salário de funcionário, não é para botar mais gente para trabalhar, é para colocar CC recebendo. O que acontece? CC é um laranja que transfere recurso público para os partidos e campanhas. Mas não é isso que eu queria falar. O curso, mas já aproveitei e já dei o recado. O curso em si foi muito bom, existem erros, mas ele deve continuar. E uma sugestão, pequena sugestão, é que, de repente, o curso, ao final, elaborasse um documento para ser socializado. Não sei se é uma boa ideia ou não, mas eu deixo essa contribuição. E, assim, o curso, ao longo dele, uma coisa que me chamou muita atenção, não que a gente não saiba, mas como fica espacializada a sociedade que nós vivemos. Tanto na maneira formal, como até institucional. E isso me chamou a atenção quando a gente teve essa palestra das praças, né? E um tema que deve ser abordado ali pelo plano diretor é a questão das compensações. A gente vê as compensações sendo feitas por empreendimentos milionários, mas junto ao seu empreendimento, que vai valorizar o próprio empreendimento. Para mim, a compensação seria se eu fizesse uma praça, não do lado do meu empreendimento e recebendo os benefícios dessa compensação, mas lá na vila que não tem uma praça, se eu fizesse a pavimentação de uma rua, lá na vila que não tem uma rua calçada, não tem um esgoto. Isso, no meu entender, seria a contribuição para a sociedade. Porque fazer para mim e eu poder ter o lucro, eu vou aumentar inclusive o valor do meu imóvel se eu tiver uma praça magnífica do meu lado. E será que é compensação mesmo? Ou eu estou fazendo um outro investimento? Ao dia que nós fizermos isso lá na vila, aí sim, talvez um dia essa vila venha a ser uma área de interesse para empreendimentos dessa natureza. Porque isso vai acontecer. A cidade vai continuar crescendo, ela vai ficar verticalizada. Então, isso é um pequeno detalhe, alguma coisa, uma contribuição para vocês. Tá? Obrigado a todos. Muito obrigada.
Tem uma pessoa aqui que eu não sei o nome, mas eu sei que ela sempre esteve presente no curso também. Eu não sei se vai querer dar um depoimento, mas é tu. Tá bom. Bom dia, meu nome é André Rocha, sou formado em Geografia por essa casa, que eu tenho o maior orgulho, por isso que eu estou aqui, né? Além disso, eu trabalhei 37 anos no IBGE. Todas esses que a gente fala de comunidade, de vila, periferia, eu vi Porto Alegre lá em 80. Eu tinha 19 anos, eu entrei na Nazaré. Eu morava na Sertório, não conhecia Nazaré. Aí disse, olha, tu vai ter que ir lá. Eu olhei, rua sem nome, sem endereço, ao lado do armazém. Assim, como é que eu vou achar isso? Né? Eu trabalhava na pesquisa mensal de empregos, que começou em 80, com o Delfim Neto. Né? E era um trabalho, era 2 anos, né, para ver se ia ficar o índice de desemprego. Já tinha o IPC. Né? Então a gente trabalhou 2 anos, e aí voltando para Nazaré. Entrei lá, na Nazaré, Vila do Respeito, Maria Degolada, Zona Sul, em vilas, em áreas periferia da Grande Porto Alegre, nunca aconteceu nada conosco. Né? A gente ainda ontem, conversando com os colegas, e assim, bom, a gente teve sorte. Não, a gente respeita. Entende? E como foi falado, lá é morador, é cidadão. Entendeu? Por que ele mora lá? A gente já discutiu isso aqui, o espaço dividido, né? A questão do teatro, né? Quem ocupa melhor, quem pode comprar ingresso, quem não pode, vai ficar no corredor. Né? Então, assim, já assim, ó, André, desce, vai embora. Tá, mas pô, tô trabalhando aqui, não. É agora. É os vagabundos lá, os caras, os donos lá. Aí vão fazer o quê? Vão ter que ir embora. Né? Daí, o cara te conhece. Quem me conhece? O crachá que ele leu aqui meu nome. Entendeu? É isso. Eu trabalhei, eu fiz o censo de 2000 na Lomba do Pinheiro, né? A Lomba do Pinheiro, na época, queria se emancipar, né? Então, tu vai ter que catar gente lá, tu não pode deixar ninguém de fora. A gente foi lá com uma equipe, a gente revisou tudo, né? Trabalhei em 2010, no censo 2010, eu peguei a Zona Norte de Porto Alegre, Rubem Berta. Você sabe qual é a população de Rubem Berta? O bairro, que hoje o Rubem Berta foi dividido em vários, né? Mas em 2010, você sabe qual é a população dele? Tem ideia? Quanto? Isso aí. Se fosse em 2010, se o bairro Rubem Berta fosse um município do estado, ele ia ser o 21º em população. Aí tu tem Rubem Berta com essa população. Tu pega o Sarandi. Quanto tem Sarandi? 60 mil. Em 2010 tinha, né? Zona Norte. Aí tu pega Assis Brasil, Cachoeirinha e Gravataí, que circula ali. Tu pega Baltazar, quem vai para Alvorada e quem pode ser caminho para Viamão também. Então tu imagina o que é Zona Norte, né? E tudo isso que a gente já discutiu aqui, o caos que é aquilo ali. O Iguatemi foi para lá, o primeiro shopping de Porto Alegre foi para lá. Por que ele foi para lá? Olha só, tu tem o Valig ali. Eu moro na Zona Norte, eu peguei o Valig funcionando ainda. Aquela fuligem toda da fundição Valig, fazendo os fogões que não terminaram nunca, né? Ferro fundido. O que eu mais posso falar para vocês? Trabalhei em 2007 nos censos agropecuário e contagem de população. Aí eu era responsável desde Torres até Tavares, né? E a gente se reunia com os prefeitos, com os secretários, e aqui vai assim, ó, nossos representantes políticos, com algumas exceções, mas infelizmente, pelo menos naqueles municípios, a grande maioria, me desculpe o termo, mas os caras eram bronco. Eles não sabiam o que estavam fazendo, eles não sabiam o que tinha no município deles, eles não sabiam a área de direito deles, né? Eles queriam fundo de participação dos municípios. Tu tinha que chegar na faixa deles para eles não perderem, ou eles trocar de faixa, que a maioria grande parte dos municípios
infelizmente vive disso, né? E aí, eu tenho tantos eleitores, eleitor não é morador, então eu posso ser morador aqui e ser eleitor em outro município, então isso não é cálculo, tem todo um critério para ser morador, né? Domicílio, essa coisa toda. E é isso, setor censitário, que foi muito falado aqui, o que a gente faz, como atualiza isso, quem é de aqui agora, Porto Alegre, em 2010, tinha áreas sem denominação de bairro, e tu somasse todos esses setores censitários sem denominação de bairro, é uma população que 120 mil habitantes, alguma coisa assim. Como é que tu vai planejar isso, né? Hoje, felizmente, já tem área de bairro. Quem é de outros municípios aí, que muitos não tem lei de bairros, por favor, consulte o IBGE antes de fazer. Ele tem um trabalho pronto, o IBGE tem um trabalho pronto de setor censitário, de área urbana, área rural, que pode aproveitar, né, para isso, planejamento. Alguns anos atrás, as delegacias de polícia, eles tinham a divisão deles. Tal delegacia, 15ª, vai atender o Partenon, isso, aquilo. A outra, aquela lá e tal. Tinha áreas que não era atendida por uma delegacia. E tinha áreas que era atendida por duas, né? Então fizeram um convênio com o IBGE, vamos usar o setor censitário do IBGE, a divisão, e aí se acertaram, né? Podia falar um monte de história aqui, eu não sei se tem tempo aí, né? E é isso. Excelente esse curso. A gente estava comentando ali que, tomara que ano que vem algum outro curso faça alguma coisa parecida, porque é muito bom. Apesar dele ser longo, ele foi longo, mas ele foi muito interessante. Todas as palestras, todas as pessoas que estiveram aqui, e a gente tem muito a aprender, né? Porto Alegre, nossa, até Porto Alegre pegar, assim, segundo os demógrafos do IBGE, ela está diminuindo a população, mas está aumentando os domicílios, então as pessoas estão morando mais sozinhas. Bonfim é um dos bairros que tem mais pessoas que moram sozinhas, né? Falar de renda, ali o Moinhos de Vento, a renda é alta, são pessoas já com uma certa idade, não é um bairro antigo, um bairro, né? Até a gente tinha que fazer, a gente fez um piloto para 2010, responder o censo pela internet, aí pegaram a renda, pegaram 2 setores censitários no Moinhos de Vento. A gente não teve como fazer, porque eram pessoas de idade. Via de regra, a pessoa de idade não tem muito acesso às tecnologias, então comprometeu isso, né? Eu não sei como é que vai ser agora em 2020, se tiver dinheiro. Porque lá em 91, com o Collor, era para ser feito, o censo era para ser feito em 90, ele olhou aquele dinheirão todo, que fazer estatística não é barato, nunca foi, e é necessário. Ele disse, não, vamos fazer nada. Aí ele recebeu pressão internacional, o dinheiro que vem não é do Brasil, é da ONU, e papapá. Ele teve que fazer em 91. Agora vamos ver como é que vai ser o 2020. Pessoal do IBGE, eu me aposentei ano passado, minha geração toda está indo embora, tem gente nova, mas mesmo assim está precisando de pessoas lá. Tem que ter concurso para ter o censo 2020. Era isso. Obrigado. Bom, eu não gostaria de nomear as pessoas para falar, mas eu vou ter que nomear, porque acabou de entrar aqui de novo o Marcelo. Então, vou pedir para ele dar um depoimento por dentro da prefeitura. Mas eu gostaria que as pessoas se indicassem para falar, porque, na verdade, o que a gente está querendo aqui é fazer um levantamento, nesse momento, do que foi bom, do que foi ruim e como é que a gente pode melhorar. Então, 2 minutinhos de fala para a gente conseguir fazer isso, Marcelo. Que saia justa, hein? Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Ale, eu sou arquiteto há quase 24 anos dentro da prefeitura. Eu saí agora justamente para fumar um cigarro e dar uma pensada assim, no que eu estava percebendo assim, que talvez pudesse contribuir. Nesse momento, eu acho assim, que as críticas e o diagnóstico, digamos assim,
da nossa condição de arquitetos, de estudantes, de acadêmicos, profissionais, enfim, e o papel da universidade, e essa condição bastante adversa que está o mundo, e consequentemente todas as cidades, ela está posta, né, ela é conhecida. Esse curso fez uma contribuição extraordinária para isso. O que me ocorreu, que eu estava ali casualmente pensando, é que a gente precisa avançar, então, agora. E que talvez para a próxima edição, ou algum próximo esforço nesse sentido, Lívia, eu sei que é difícil, eu sei o quanto é difícil, né, a gente operacionalizar, e eu usei esse termo agora ali quando falei contigo, né, operacionalizar ideias, intenções nesse ambiente tão disperso que a gente vive hoje, mas talvez eu falo aqui de uma maneira muito conceitual, muito genérica, eu mesmo não sei como, mas talvez seja uma contribuição assim a título de reflexão. Talvez a gente tenha que avançar no próximo para tentar exercer na prática um pouco da nossa função essencial de arquitetos, que é buscar soluções. A gente, principalmente, que se ocupa do urbano, quando percebe quais são as soluções, que soluções são essas, a gente percebe e fica angustiado, até porque percebe o tamanho do problema, né? São soluções não só de natureza espacial, arquitetônica e técnica urbanística, mas envolvem o conjunto de fatores, o conjunto de elementos que compõem a nossa vida, a nossa sociedade, o mundo hoje, a política hoje. Então a gente se assusta, mas temos que começar. Eu acho assim, nós temos um problema enorme, então, e a nossa função é buscar soluções para esses problemas, né? Eu pude perceber, assim, então tu pediste críticas, né? Então leiam essa crítica como a mais responsável e a mais bem intencionada possível. O que eu venho percebendo nesses movimentos todos é uma espécie de foco no diagnóstico e foco na crítica. E aí isso, então, acho que linka um pouco com o que eu falei agora há pouco. Talvez a gente precise deslocar, então, agora um pouco, o foco para a solução. E essa solução não vai ser perfeita, essa solução não vai agradar a todos, e vai ser uma espécie de meta-solução, né? Mas o problema é que isso está dado. Essa tensão entre o capital e o social, a função da cidade, que é também econômica, a cidade nasceu como um fato social, mas em seguida ela se transformou num fato econômico, num fenômeno econômico, que cada vez avançou mais, as forças são enormes, porque a cidade é um palco de oportunidades econômicas. Então, assim, mas isso está dado, né? E eu acho que nessa nossa condição de arquiteto, quando a gente pega um terreno, por exemplo, o terreno é aquele ali que está dado, e eu não posso modificar o terreno todo em função do programa que eu quero, ou da solução volumétrica que eu quero, e assim por diante. Eu tenho, em grande medida, que conviver com esse terreno, como ele está dado, não só o terreno, né, as condições do entorno todo, e achar uma solução que seja compatível com a realidade que eu não posso mudar. Então, a partir desse raciocínio simples, talvez a gente tenha que fazer isso, então, né? Bom, está dado, essa é a condição, essa é a batida do mundo hoje, a busca o foco no lucro excessivo em detrimento de alguns valores que são essenciais para a sociedade, para o ser humano, e a gente tem que, então, talvez buscar soluções para a cidade que reconheçam isso e que também, então, reconheçam que isso está comprometendo o equilíbrio da sociedade, o equilíbrio civilizatório. Eu não sei qual é esse equilíbrio, eu não sei qual é essa solução. Mas, enfim, fica essa reflexão, a minha tentativa de ajuda agora, que a gente, então, exercite mais a nossa condição de buscar soluções para problemas, né? Esse nosso é de uma escala extraordinária, mas também somos muitas cabeças, muito conhecimento produzido, muita tecnologia disponível hoje, né? Então é isso, eu acho que a gente tem que buscar um pouco da racionalidade, do pragmatismo enquanto técnicos, né? Deixando de lado um pouco as paixões de cada um,
inclusive as de natureza política, e buscando contribuir com a sociedade com aquilo que, para aquilo que a nossa profissão existe. É mais ou menos isso. Obrigado pela oportunidade, Lívia. Bom, eu ainda espero que alguém levante a mão e fale, vem. Então, te apresento. Tá. Tudo bom? Meu nome é Fernanda. Eu sou arquiteta, eu venho de Lajeado. Então, durante todo o curso, a minha jornada começa às 5:45 da manhã, quando eu acordo. E quero agradecer pela oportunidade, pelo curso, pelos palestrantes, professores envolvidos, enfim. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, aproveitando a fala e o nome do curso, que é Aproximando a Comunidade da Universidade, e a fala da Orley também, que é da comunidade. Hoje, o meu escritório de arquitetura, por exemplo, ele é localizado na comunidade onde eu nasci e eu cresci, e quando me formei, eu decidi que eu abriria o escritório dentro da comunidade. Eu vou deixar uma inquietação para vocês de jogar no Google, assim, escritório de arquitetura em Lajeado, e vocês vão ver o quanto os arquitetos estão distantes da comunidade. O meu escritório ele fica deslocado do nicho da arquitetura, enquanto tem 30 escritórios no centro, o meu é o único que está na comunidade. Então, eu acho que a gente pode pensar também em aproximar os profissionais da comunidade, que é o que eu faço hoje todos os dias. Tem 2 anos que eu tenho meu escritório na comunidade e até hoje tem pessoas que entram pedindo: Fernanda, tu faz a fachada da minha casa, e daí eu pego a planta e levo para o engenheiro fazer. Então, as pessoas elas não têm noção de para que serve um arquiteto, quando que eu busco um engenheiro, quando que eu busco um profissional. Então, eu acho que também tem que aproximar os profissionais da comunidade, não só a universidade, mas fazer com que os profissionais estejam perto da comunidade, conheçam o que eles estão, para quem eles estão fazendo as coisas. Isso é bastante importante. Sobre o curso também, eu lembro da tua aula que o teu slide dizia: cadê não sei o quê, o gato comeu? E várias pessoas que palestraram aqui também falaram, por exemplo, eu trabalhei 30 anos na prefeitura e hoje nós estamos discutindo isso ainda. Trabalhei tantos anos em tal lugar e o problema está ali. O arroio de dilúvio está poluído. Sabe? Eu acho que não nos falta foco. Daí eu vou até largar essa inquietação para ti também. Não nos falta foco, nos falta ações. O problema a gente reconhece, nós temos ferramentas, nós temos a universidade dando amparo, formando profissionais, nós temos tudo. Falta ações, falta fazer a coisa, entende? Então, eu acho que esse curso serviu muito para isso, para gerar muitas inquietações e fazer também com que a gente leve essas informações para a comunidade. Enfim, e como sugestão eu daria, assim, por exemplo, o horário do curso, né, começa às 9 horas, mas eu acho que poderia começar um pouquinho mais cedo e não invadir o meio-dia, sabe? Terminar meio-dia, porque, tipo, se eu sair de Lajeado e consigo estar às 9 aqui, né, começar às 8h30 não teria problema. Então, eu acho que é bem melhor começar um pouquinho antes e não invadir o meio-dia, porque o meio-dia a gente se dispersa, a gente está com fome, enfim. E o curso foi longo, sim. Eu acho que uma sugestão poderia, por exemplo, encurtar ele, fazer o sábado inteiro, não sei, estou pensando alto. Mas a estrutura do curso eu só tenho a agradecer, foram ótimos tópicos e foi muito construtivo. É isso, obrigada. Vem. Bom dia, meu nome é Helena, sou arquiteta formada pela PUC e agora eu estou fazendo mestrado em desenvolvimento regional na Unisc, que é em Santa Cruz do Sul, onde eu moro. E é engraçado, eu quis fazer o curso desde o início por essa questão da interdisciplinaridade. Porque no meu curso, que eu faço agora o mestrado, eu não tenho aula com arquitetos. Eu não sei sobre arquitetura. Eu sei sobre sociologia, geografia, porque a cidade em si
é isso, são vários profissionais trabalhando, são profissionais que atuam diretamente na comunidade. Então, esse curso que disponibilizou para a gente vários assuntos diferentes é muito bom para a gente crescer, porque a gente não sabe tudo. Isso que cada vez que a gente estuda mais, a gente percebe, eu não sei nada. E a gente tem que, nessa constância de aprendendo com outros profissionais, com outras pessoas, com outras experiências e olhares. E eu acho que isso que foi valioso do curso, que ele tentou mostrar da parte do direito, da parte do rural, trazendo o pessoal da comunidade. Isso é muito enriquecedor. Para a gente absorver isso e, como arquiteta, que nem a colega de Lajeado comentou, atuar, agir. Nem que seja minimamente, mas tomara que todo mundo que esteja aqui, que tem esse interesse de transformar a cidade para melhor, que vá trabalhar numa prefeitura, que vá atuar, que vá para as comunidades. Porque, às vezes, a questão do estudo, a gente pode estudar, a gente pode sonhar com coisas, mas a gente tem que agir também. Então, é isso que eu agradeço pelo curso. Em questão de sugestões, eu adoraria conhecer mais a comunidade, porque na academia a gente está distante delas, a gente não... Até quando for fazer mestrado, doutorado, às vezes vai na mesma área, tu não tem conhecimento além do que tu sempre viu. Então, acho isso muito importante, trazer coisas diferentes, que o pessoal também de lá aprende com a gente, né? Então, muito obrigada. E acho que agora é só a gente pensar no futuro para todo dia agir, né? Nem que seja minimamente, mas se a gente estiver de mãos dadas, num grupo, é muito melhor a gente dizer não para as coisas que estão erradas e trabalhar nisso. Seria isso. Obrigada. Eu vou chamar a Giovana, se ela não se importar de dar um depoimento. E depois disso, eu acho que se ninguém se manifestar mais, assim, voluntariamente, nós vamos encerrar a nossa conversa de hoje. Eu sou Giovana Bertotti, saí dessa casa há 19 anos e sou muito grata. E quando eu estava aqui estudando, eu resolvi que eu ia ser servidora pública, porque eu acho que servidora pública consegue dar muito mais para a comunidade, né, atendendo o público. E aí consegui ser servidora lá em Caxias do Sul, na regularização fundiária. Sair da prefeitura, da arquitetura direto para a comunidade é bastante complicado, porque a gente trabalha aqui, pelo menos na época, eu trabalhei muito as questões regulares da cidade, e tu tá lá na comunidade, em que teus próprios colegas da prefeitura acham aquilo que tu tem que fazer uma terra arrasada, né? E isso tinha muito, assim, é bem complicado. E trabalhei lá 7 anos e meio. Depois eu vim para Porto Alegre trabalhar com plano regulador. E aí tu vê umas coisas assim do tipo, hoje tu está aprovando projeto, que é isso que eu faço, aprovar projeto, e o plano diretor diz que vagas de estacionamento são completamente isentas, né? E aí, quando eu trabalhava lá em Caxias, as pessoas dizem, mas para que eles querem o carro? O que eles querem o carro? Então, assim, sempre tu tem posições diferentes. Por que tu tem que aqui na favela, ali na comunidade, tu tem que dar alguns regimes especiais? E aí tu está no plano regulador e as pessoas querem regimes especiais, querem, né, isenções de recuo, isenções de não sei o quê. Então, são dicotomias aí bem complicadas. A questão de 30 anos, há 30 anos a gente vem fazendo, vem pensando. Eu digo que me lembrou uma frase de uma colega nossa lá, que ela diz que a gente que está complicado, o Brasil é complicado porque Estado e governo se misturam e não deveriam se misturar. A cada 4 anos, a gente muda o governo e a gente tem que se repensar. Assim. O governo muda e ele resolve inventar a roda. E, às vezes, a roda é bem quadrada.
e a gente tem que, de novo, se readequar, de novo a gente tem que repensar e tem que sobreviver nisso. Isso é muito complicado. Nós, servidores públicos, além do que nós temos uma carga bem grande de que a gente é multimilionário lá, né? Trabalha pouco e recebe muito. E quanto à questão que falaram sobre o conselho ver partes da cidade e não o todo, eu acho que isso se reflete muito, pelo menos na prefeitura aqui, de que a gente não tem um lugar que planeje. Eu acho que vários governos vieram acabando a Secretaria de Planejamento, né, Ale? Hoje, planejamento parece que tem em cada lugar da prefeitura, tem alguém que planeja alguma coisa. O planejamento é uma coisa que deveria estar toda ela, né, junto. E aí a gente, como servidor, de novo, a gente fica num brete bem complicado, porque a gente fica ali tentando resolver aqui, mas isso interfere naquilo, mas a gente não tem alguém que faça o casamento disso tudo. A gente tem que ficar trabalhando. Eu sugeri para a Lívia, e estou devendo para ela ainda, uma palestra que até uma estudante aqui disse que a gente não sabe, a gente sai da prefeitura e não sabe, da faculdade e não sabe aprovar projeto, né? E nós temos um workshop montado, só que a gente está numa confusão um pouquinho grande agora. Lá na prefeitura, a gente está tentando se recompor como coordenação de aprovação, supervisão, e aí depois a gente volta a conversar. Mas eu queria agradecer muito o curso. Faz quase 20 anos que eu não entrava numa sala de aula, e eu estou começando aos poucos tentar reaproximar e pensar em outras coisas. Muito obrigada, foi muito bom o curso. Obrigada. Oi, eu sou o Daniel, sou estudante de Engenharia Civil. Eu queria principalmente agradecer ao curso, porque eu sinto muita falta, acho que todo mundo na engenharia sente muita falta de saber, todo esse conhecimento daqui, a gente não tem acesso, a gente aprende um monte de coisas separadas, assim, viga, piso, e uma coletânea que não se junta, e apesar disso, eu acredito que no poder público tem muito engenheiro em cargo que tem essas decisões importantes nas mãos e não sabe, basicamente. Então, eu acho que é importante continuar, contribuir muito para mim. Bom dia. Deixa eu fazer... Tem mais algum economista aqui? Então, acho que é algo muito... O Marcos, isso? Marcelo falou, né, que as cidades, enfim, hoje tem um ponto de vista muito econômico sobre, mas nas faculdades de economia a gente não aprende a questão urbana. Pouco aprende a questão urbana, ou nada aprende sobre desenvolvimento local. Então, acho que é um déficit muito grande que a gente tem na nossa formação, que eu tive que encarar pelas opções que eu escolhi trabalhar, e que esse curso, enfim, ajudou bastante. Acho que teve um viés de bastante economia no curso. As aulas que eu pude participar, não consegui fazer o curso todo, né? Segunda coisa que eu queria comentar, eu tenho a oportunidade, então, de trabalhar já há 9 anos fazendo plano de diretores, e algo que me chama muita atenção em diversas realidades municipais, de 200 mil habitantes, 40 mil habitantes, é a pouca participação dos técnicos, que aqui tem muitos técnicos, nas discussões também. Então, muitas vezes, quando a gente vai chamar uma audiência pública, os arquitetos pouco se preocupam em participar, e quando se preocupam em participar, é muito mais com o viés dos seus interesses privados, das suas empresas, suas construtoras, engenheiros e imobiliários, do que uma preocupação comunitária de verdade. Então, acho que isso é muito importante, porque, na verdade, às vezes, quando a gente tem a oportunidade de estar mudando a nossa comunidade num processo participativo de plano diretor, e a gente se esquece, né, tá aqui debatendo dentro da academia, mas quando chama uma audiência pública lá em
e igrejinha poucos participam do ponto de vista dos interesses comunitários, né? E como, então, sugestão para uma próxima edição, eu senti falta, e eu sei o quanto é difícil fazer isso, de um momento mais como esse que a gente está fazendo, de debate, né? Então, se fosse uma palestra mais curta e depois a gente conseguisse, em pequenos grupos, já que a gente tem o LEURB, esses grandes acadêmicos profissionais aqui que poderiam mediar essas conversas, para a gente poder um pouco se ouvir mais, trazer mais novas ideias, um pouco também que o Marcelo falou, né? Então, uma estrutura não tanto de ouvir e também de falar e de trocar ideias, acho que seria interessante para um próximo curso. Muito obrigada. Eu acho isso também, eu acho que a gente teve isso, pouca discussão, mas a ideia é a ideia de professor, né? A gente tem coisa para dizer para vocês. Puxa vida, a fala de todo mundo aqui, quanta coisa importante eu escutei. Que coisa fundamental que tu trouxeste, essa questão dos endereços, né? Que coisa mais fundamental que é isso. A dificuldade de uma pessoa que chega para pedir um emprego e o endereço que tem que dar é vila tal, beco tal, número tal. Isso é completamente absurdo. A dificuldade que as pessoas têm de se localizar dentro da cidade, de receber uma carta. As pessoas se tornam reféns de grupos organizados dentro das vilas. Porque quem tem o endereço acaba recebendo a carta, acaba recebendo um monte de informação que às vezes cobram para distribuir as cartas para as pessoas, imagina? Enfim, então eu escutei tanta coisa importante hoje que... mas a formatação que a gente teve, a ideia que nós tivemos quando nós fizemos o curso, era que esse debate iria acontecer. Mas cada pessoa que veio fazer a palestra tinha tanta coisa para apresentar e para mostrar, e a gente queria mesmo que apresentasse tudo isso, que não acabou ficando sem isso. Mas eu acho que tu tem toda a razão, Tiago, eu acho que isso é fundamental que haja essa discussão sobre as questões que são apresentadas, né? Porque senão fica... alguma coisa a gente guarda, mas quando a gente discute, acho que a gente absorve mais. Eu quero agradecer muito a conversa de todos vocês. Eu quero agradecer demais a presença. Para o LEURB, eu não tenho palavras. Todo mundo sabe, eu quero que saibam, que se não fosse vocês, isso não teria acontecido, eu não teria condições de fazer isso sozinha. Eu só fiz isso pela abnegação dos meus estudantes, e às vezes nem meus, não são nem meus orientandos, são de outros professores e vêm trabalhar, mas uma pura abnegação de jovens que na sexta-feira não vão para a noite, porque tem que estar aqui no sábado de manhã. Isso é um esforço enorme. Nós tivemos uma ajuda enorme da universidade, que foi o espaço, mas a gente não tem nenhum tipo de suporte. Tudo que foi feito, assim, em termos de publicidade, etc., foi feito pelo pessoal, foi feito pelo Gabriel, foi feito pelo Reinaldo. Enfim, o pessoal todo que está aqui nos ajudou não, eles fizeram esse curso funcionar. Então, eu queria que todo mundo desse uma salva de palmas para o meu grupo. Tá bom, senão depois fico muito exibido. Mas, eu agradeço demais a vocês e eu acho que é isso que faz a vida da gente, professor, tocar para frente. É o fato da gente ver que existem alunos, que existem estudantes, que existem pessoas que são interessadas de verdade. Ninguém vem no sábado de manhã numa coisa que não está interessado. Ninguém se levanta de manhã e vem de Lajeado, de Caxias, de várias cidades, se não está interessado. E tem uma fala muito linda de um autor chamado Richard Senet, que é casado com a Saskia Sassen. Ele diz uma coisa muito linda. Ele diz que as pessoas curiosas são pessoas interessadas.
Então, só é interessado quem é curioso. E que a curiosidade é uma parte da inteligência. Eu acho isso bárbaro, porque a gente se identifica imediatamente. Então, eu sou inteligente. Essa é aquela coisa que diz assim, bom, eu preciso ser curioso, porque curiosidade significa simpatia. Vê? Simpatia significa solidariedade. E a gente não sobrevive sem isso. A cidade é o lugar da solidariedade, ou ela não é. Se a gente não conseguir ser solidário entre nós, a cidade vai ser o inferno que a gente está enxergando. O filho de uma amiga minha foi estudar na Espanha e acho que fazia 3 meses que ele estava lá. E ele escreveu para ela e disse assim: mãe, por que tu não participa da associação de moradores do nosso bairro? E ela disse: ué, da onde que tu tirou isso? Ele precisou ir lá na Espanha ver um monte de festa que tinha nas comunidades, na rua tal, na beira tal, não sei o quê, para entender a importância da participação de comunidade. Quer dizer, o cara da cidade do orçamento participativo, da cidade das relações comunitárias. Ele só foi achar isso importante quando ele viu na Espanha que as pessoas, os amigos dele, os colegas dele de aula, iam participar das discussões sobre a cidade. Tem uma coisa bárbara que a gente esquece. E na Grécia, a palavra idiota designava o cara que não participava das decisões da cidade. O nome idiota significava isso. Vê? Quantos idiotas a gente tem nessa cidade? Então, eu acho que tem uma quantidade de coisas para a gente discutir, conversar a respeito sobre a cidade. É um lugar bárbaro. A cidade é a coisa mais maravilhosa do mundo. É uma invenção coletiva. Se dizia o seguinte, que a cidade é o lugar da libertação. Por que se dizia isso? Porque se um escravo fugisse, não no Brasil colonial, mas na Grécia, se um escravo fugisse de qualquer lugar, de qualquer cidade, de qualquer patrão, dono, sei lá eu, e ele conseguisse entrar numa cidade e ele ficasse 3 dias dentro daquela cidade sem ser pego, ele era liberto. Então, vocês veem o significado disso para nós, da cidade libertar? Por quê? Porque a cidade é uma mistura. Porque a gente consegue se esconder dentro dela. Porque a gente não consegue não ser identificado. Isso é o lado bom do não ser identificado. Mas a cidade também faz a gente não ser identificado e cair na rua duro e ninguém nos levantar. É o lado ruim do não ser identificado. Então, entre isso e aquilo, o que a gente tem que fazer? E a gente que trabalha com isso, a gente que faz arquitetura, tem que ser muito apaixonado por esse espaço. Não tem lugar mais maravilhoso do mundo do que uma cidade. Não é o desenho, não é a forma, mas é o cheiro. É o jeito das pessoas. A gente tem que ter noção de que Porto Alegre tem uma cara. É a cara de Porto Alegre. Pelotas tem a cara de Pelotas. Nova York tem a cara de Nova York. E a gente precisa conhecer isso. E a gente precisa se apaixonar por isso. E a gente precisa querer desenvolver isso. E a cidade é a mistura de todos nós. A cidade, a materialidade, é a representação da nossa sociedade. Se a gente tem uma sociedade dividida entre centro e periferia, é porque nós temos uma sociedade dividida entre centro e periferia. A gente teve o professor Catani, que veio aqui nos dizer que as coisas da cidade são divididas entre algumas corporações, mas essas corporações têm donos. E quem, portanto, define o que acontece no mundo e o que acontece na cidade são algumas poucas pessoas, que se encontram em alguns poucos clubes, que se reúnem e decidem a nossa vida. E isso vai continuar assim até que a gente decida participar das decisões sobre a cidade. O capital é organizado e é unificado. Mesmo que esteja dividido em indústria, comércio, agricultura, ele é unificado e é forte. E nós estamos divididos.
Nós estamos divididos em 300 grupos de interesse. Eu sei que é muito difícil falar sobre isso, e é muito difícil entender isso, mas nós estamos divididos em 300 grupinhos de interesse. E se nós não nos juntarmos, nós não vamos levar nenhuma. Porque o capital consegue se reunir, porque eles são 5, no clube, na beira da piscina, e decidir. E nós ficamos brigando entre nós. Nós ficamos brigando porque eu sou mulher, e porque ela é negra, porque ele é pobre, porque ela é gay. Nós dividimos em 300 grupos. Nós temos especificidades, mas nós não somos grupos diferentes. Nós somos as mesmas pessoas. Nós somos geneticamente iguais. Nós precisamos das mesmas coisas. Todo mundo precisa tomar água e comer, ir no banheiro, fazer amor. Todo mundo precisa disso. Não é porque eu sou branco, ou negro, ou gordo, ou mulher. Não é isso que nos diferencia. Isso nos iguala. O que nos diferencia é de que lado a gente está da coisa. Se nós estamos do lado do capital porque nós temos, ou porque nós estamos do lado do trabalho, porque a gente tem mãos que trabalham. Então, eu acho que arquiteto trabalha muito, muito, muito com a mão. Nós somos mãos trabalhando. A gente tem que decidir de que lado que a gente está. E não é uma guerra. É uma consciência. É a consciência do ensinamento que o Gramsci nos deu há 60, 80 anos atrás. De onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. A consciência disso é fundamental. E eu acho que o papel da universidade é o de propor, Marcelo, mas eu acho que é de refletir. A gente fez esse curso, todo mundo concorda comigo aqui? Que é para buscar reflexão. A ideia é refletir. Cada passo que eu dou. Por isso comecei dizendo, como é que vocês vieram de casa para cá? Qual foi o percurso que vocês fizeram? Por que vocês escolheram ir por essa calçada ou por aquela? O que levou vocês a fazer esse percurso? Medo, o calor, o sol, a pressa, o atraso, todas essas questões fazem parte da cidade. A multidisciplinaridade nos leva a pensar a cidade do ponto de vista da filosofia. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Nos leva a pensar a cidade do ponto de vista da teoria. Como eu posso distribuir a justiça na cidade? E nos leva a pensar a cidade no nível da materialidade. Bom, da onde eu vim e para onde eu quero ir? Como que isso vai ser feito? Com que justiça isso vai ser feito? E como, com que desenho isso vai ser feito? A gente tem visto nos últimos anos ser invertido. É o desenho determinando o resto, sem reflexão. Esse curso insiste para todos vocês refletir. Nada é dado. O que nós estamos perdendo hoje na legislação, nos direitos, enfim, tudo isso que nós estamos perdendo foram ganhos e lutas. As mulheres não nasceram um dia e no outro dia saíram votando. Foram lutas para votar. Anos de luta. Vocês viram o filme As Sufragistas? Elas apanhavam, elas morriam. O fato da mulher votar significa o quê? Reflexão. Então, eu sei que a gente podia ficar falando aqui até terminar, mas já foi dito, vamos terminar antes do meio-dia. Eu acho que sim, vamos terminar antes do meio-dia. Eu só quero agradecer a todo mundo isso. Eu não sei se alguém quer dar mais uma palavra para encerrar isso, se está ok assim. E, bom, acompanhe o Leurb, vocês vão ter notícia por ali. Deem notícias para nós que a gente quer sobre os certificados. Não empanturrem o site pedindo. Só vai aparecer depois do ano novo, porque todo mundo está trabalhando, terminando a faculdade, vai ter Natal e Ano Novo também, nós também temos. Então, só lá por janeiro a gente vai pensar nos certificados. Todo mundo que tem presença vai ter.
Não sei se alguém quer me dizer mais alguma coisa, mas eu quero agradecer muito a vocês por terem vindo. Obrigadíssima. A URGS fica honrada de ter tido vocês aqui. Muito obrigada.